E aí, pessoal, e termina a era Jean-Pierre. Agora, oficialmente, vamos falar, é preciso comentar o que aconteceu com essa geração. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. A notícia é: o Giresunspor da Turquia anunciou neste domingo oficialmente a contratação do meia Jean-Pierre, que pertencia ou pertence ao Grêmio. Serão 15 meses de empréstimo ao clube turco e ele, depois disso, retorna ou não ao Grêmio mais uma vez. Mas a gente precisa colocar isso e avançar nesse assunto Jean-Pierre, porque isso mexe inclusive com a transição do Grêmio, com a juventude, com os novos atletas, com a postura do presidente Romildo Bolzan com relação ao comprometimento dos jogadores com relação ao time do Grêmio, ao futebol. Por que eu coloco isso? Jean-Pierre, a partir de 10 dias antes de culminar o rebaixamento do Grêmio, foi afastado do grupo de jogadores, né? E Denis Abraão, em todos os momentos, disse: Jean-Pierre não faz parte dos planos do Grêmio. Jean-Pierre ali foi colocado, eu acho, que como um dos protagonistas do fracasso do Grêmio no futebol, nos anos de 20, 21, especialmente o ano do rebaixamento. Porque muitos jogadores também participaram dos fracassos do Grêmio, mas Jean-Pierre foi colocado como uma espécie de primeiro-ministro, assim, olha, um dos principais, sobretudo a partir do momento em que saiu dos planos e, sobretudo, foi afastado. É preciso dizer também que negociações com o Alavés, com o Atlético Paranaense, numa história longa do Grêmio com esse jogador, elas foram frustradas. E eu quero buscar um pouquinho essa história para a gente tentar entender. Jean-Pierre surge no Grêmio em 2000, ele estreia antes, mas em 2018. Ele estreou lá no jogo contra o Atlético Mineiro, naquele final de campeonato que o Grêmio já estava indo para o Mundial, aquele campeonato que o Grêmio já havia vencido a Libertadores, e ele joga lá com um time só de meninos, de uma geração que fracassa, de um modo geral. Não que tenham maus jogadores ali, mas a geração fracassa. E Jean-Pierre, então, surge em 2018. E ali toma o lugar, por exemplo, de Luan. Jean-Pierre passa para todos, inclusive para mim, a ideia de que seria o grande camisa 10 produzido pelo Grêmio. O grande camisa 10. E dentro dessa expectativa vem o ano de 18 e vem o ano de 2019, quando o Jean-Pierre já se constituía como o melhor jogador do time do Grêmio. Mas vem uma lesão séria, uma lesão muscular, um pouquinho antes do segundo jogo da semifinal. Curiosamente, pouco antes da lesão, ele faz o seu melhor jogo com a camisa do Grêmio, uma partida contra o Atlético Paranaense, em Porto Alegre, que ele faz uma assistência e um gol de falta, e ali ele ganha um componente de craque, de dono do time do Grêmio. Mas junto com a lesão vem o lado não tão bom do Jean-Pierre, que foi a falta de comprometimento com as coisas. Jean-Pierre nunca mais conseguiu ser o jogador que todos imaginavam. Propostas vieram, o Grêmio recusou. Veio proposta do Mônaco, veio proposta do Palmeiras, veio essas propostas já agora, enfim, da sua relação com o Grêmio, que a gente já falou, Atlético Paranaense, Alavés e tal. Mas especialmente essas duas, a proposta do Mônaco e a proposta do Palmeiras, ainda indicavam um Jean-Pierre que o Grêmio acreditava. Todos no Grêmio. Todos no Grêmio. É preciso sempre dizer isso. Jean-Pierre passa a ser contestado após 2019. Até 2019, Jean-Pierre constituía-se em unanimidade. Em unanimidade. E tudo no futebol é contexto. É fácil hoje pegar e dizer que Jean-Pierre não servia. Não. Lá ele servia. Mas eu quero avançar nessa conversa, por quê? Porque as últimas manifestações do presidente Romildo dão conta de que existe um trabalho hoje, junto à base e à transição, para que o Grêmio busque mais comprometimento, que o Grêmio, os jogadores precisem ser mais do que jogadores de bola, ele inclusive usou esse termo. E fica evidente que isso é um recado para uma geração que surfou a onda dos vitoriosos Pedro
Pedro Rocha, Arthur, Luan, Everton, o Wallace. Essa geração vitoriosa acabou entregando uma onda para uma geração que não foi vitoriosa. E não só isso, teve muitas dificuldades fora e, consequentemente, dentro do campo. A gente pode citar o Jean-Pierre como talvez a grande fotografia desse fracasso da geração, mas temos que também citar Juan, temos que também citar o próprio Matheus Henrique. Acho que o PP sai um pouco disso, porque foi um jogador muito bom, muito comprometido, mas essa geração, de um modo geral, acabou afundando em cima de um mérito que não era exatamente deles. E a gente precisa aprender com isso. Os ditos agora é os guri, é os guri, é os guri, o hashtag que foi febre por muito tempo, acabou fazendo a gente precisar refletir sobre o resultado deles. O Grêmio hoje, passada essa geração, e somado a todos os absurdos cometidos pela diretoria e pelos integrantes do Grêmio neste período, nos levaram à segunda divisão. E agora a gente precisa aprender com isso. Esse anúncio de Jean-Pierre neste domingo, ele tem esse valor. O valor da reflexão e da necessidade que nós temos, primeiro, de não carimbar ninguém antes de ver. Que é uma meia-culpa que eu faço, inclusive. Achando que os jogadores que surgem são melhores do que eles são. É uma meia-culpa que eu faço constantemente. Eu acho que é preciso refletir mais e esperar mais. E depois entender que bola e comprometimento não necessariamente são irmãos. Às vezes são boleiros e às vezes não tem comprometimento. E essa soma aqui indica fracasso. E o Grêmio precisa aprender com isso. Se não tiver comprometimento, nem precisa saber se tem bola. Isso serve para um grande número de pessoas que precisa entender o tamanho dessa responsabilidade. O que o Grêmio produziu, e aí eu posso pegar todos, eu não vou entrar na linha dos jogadores da base. O que o Grêmio produziu de ensinamento do ano de 2021 é que sem comprometimento não vai a lugar nenhum. Seja no Jean-Pierre, seja no Douglas Costa, seja no peso do Diego Souza, seja no lado sanguíneo do Rafinha. Ou se compromete, ou não fica. Me parece que essa é a grande relação e o grande ensinamento. Com relação ao GPR, que ele tenha toda a sorte do mundo, que ele consiga construir neste novo espaço, nessa nova cultura, um futebol parecido com o que ele começou a produzir e que acabou não se confirmando por aqui. Essa é a nossa expectativa e é para isso que a gente torce. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.